canal MUSP hoje vai falar sobre adaptação na educação infantil. Está conosco a psicóloga Andrea Rappaport, que é também doutora em psicologia e docente universitária, e também faz parte aqui do nosso grupo MUSP, na rede de atendimento. Andrea, bem-vinda novamente ao nosso canal MUSP. E vamos conversar um pouquinho sobre essa adaptação na educação infantil. Isso é um desafio, né, André? Assim, tanto para a escolinha quanto para os pais também, né? E naturalmente para a criança, né? Fala um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre esse estranhamento, porque é um estranhamento que a criança vive, os pais vivem, né? E a escolinha ou a escola vive também, né? André, esse evento não é unicamente de pais de filhos únicos e também não quer dizer também que aconteça só na entrada, né, dos primeiros anos de escola. Sei também que esse tema rendeu e é um produto da tua tese, né, de doutorado, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse tema e esse material. Qual é o desafio aí, André, assim, nessa entrada, nessa chegada, assim, de quem é o maior desafiado aí? É a criança, os pais, a escolinha? Bom, eu sempre digo que todos estão em adaptação, como tu mencionaste, né? Na verdade, assim, muitas vezes o principal fator é a dificuldade da mãe, né? Assim, insegurança, sentimento de culpa, isso acaba refletindo nas reações, né? A dúvida, né, se vai ser bem cuidado ou não, os ciúmes, né, às vezes, e essa mãe demonstra, né? Por exemplo, quando ela vai levar a criança, que ela tem uma dificuldade de entregar e ela fica ali naquela despedida prolongada, ou se ela está dentro da sala porque a criança está com alguma dificuldade e ela sai escondida, isso aumenta a insegurança da criança, né? Também outra dificuldade, se a mãe não quer permanecer na instituição durante o período de adaptação, que é combinado nesses primeiros dias, ou se, né, por outro lado, a mãe não cumpre o horário de saída, sim, ou as faltas, né? A criança não está com vontade de ir ou a mãe está com preguiça de levar. Eu falo a mãe, mas é a mãe, o pai, é que geralmente a mãe é a figura, sim, mais presente. Né? Percebo que muitas vezes a dificuldade está na maneira como essa mãe construiu essa relação. Vamos pensar assim, se há um apego mais acentuado, ele vai ter, digamos, um custo maior, né, para fazer esse afastamento, porque poderíamos dizer, André, que esse afastamento, na verdade é um afastamento, né? Ele poderia ter sido também trabalhado antes, porque a mãe fica às vezes muito tempo, realmente, muito mais que o próprio pai, né? Assim, e quando há o evento de ir para a escolinha, parece que há um rompimento abrupto, uma coisa assim, né, inesperada. Poderíamos dizer que não foi tão trabalhado, não se exercitou, não se ensaiou isso dentro de uma ideia assim de relacionamento? Pode ser, né? E depende também da própria convicção pela escolha de colocar na creche e a escolha da instituição ou o hábito já da mãe de se afastar um pouco, fazer algumas saídas e deixar com outras pessoas. A convivência da criança também com outras pessoas são fatores importantes. Mas o período de adaptação, né, programado pela instituição é um tempo para trabalhar isso, do ponto de vista da criança e do ponto de vista da mãe, que é esperado, então, que ela fique. Então tem um período de horário reduzido, um período que a mãe tem que permanecer, ou outra figura, outra pessoa importante, né? E falando na questão da mãe e pai, né? Às vezes a criança está com dificuldade de adaptação com a mãe, e aí a gente pede para o pai levar, e a criança entra bem. A adaptação já se diz, né? É um momento, digamos assim, de acontecimentos, para algumas crianças isso é realmente um outro mundo, né? Uma experiência inusitada, uma experiência nova, né? Então a adaptação quer dizer que existe
coisas que vão acontecer. Exatamente, é um período, né, de transição. Tem algumas coisas que são naturais, André. O que poderíamos dizer assim, isso é natural, por exemplo, assim, que possa acontecer nesse processo? É esperado, por exemplo, que tenha algum choro, né? Isso aí tende a desaparecer. É esperado que a criança nos primeiros dias rejeite um pouco a alimentação, porque é uma alimentação diferente. Uhum. Né? Às vezes na hora de adormecer, na creche, né? na pré-escola. Então existem algumas reações já esperadas e que não pode se dar aquele pânico, ou seja, tem que estar preparada, a família tem que estar preparada e as educadoras também para lidar com isso, né? E atentas para olhar esses sinais. Às vezes também a criança não chora, a criança fica apática. Uhum. Né? Muito quietinha e daí não está incomodando. Exatamente, e aí tu não percebe que ela precisa de uma atenção mais especial porque ela não está incomodando. Uhum. Então também é uma questão importante. Né? A preparação, então, saber lidar com essa família, passar essa segurança, as educadoras estarem preparadas emocionalmente, né? E também em termos de conhecimento para lidar com esse período, é bem importante. Estamos conversando com a psicóloga Andréa Rapoport, que também é doutora em psicologia e que traz também para nós esse tema e que na verdade é resultado, né, Andréa, assim, de um estudo da tua tese de doutorado. Fala um pouquinho para nós como é que surgiu isso. O estudo em si rendeu 2 obras, né? Sim. Na verdade é um tema que eu trabalho desde 97, né, estudando e em processos de consultoria para instituições, formação de professores, e que rendeu, né, primeiro, né, a adaptação de bebês à creche, né, a importância da atenção de pais e educadores, da editora Mediação. E aí depois um outro livro, que também é meu e de outros colegas, né, que compõem outros temas, né, que é o cotidiano na educação infantil. E esse tema, então, eu estudei no mestrado e no doutorado, primeiro focando bastante as reações das crianças, inclusive eu construí, né, que não existiam, né, critérios para se avaliar os indicadores de adaptação ou não, porque o choro não é o único indicador. Né? Existem outras manifestações de ordem afetiva, de ordem comportamental, reações físicas, às vezes o adoecimento da criança, né? Para a gente poder entender também o tempo, a gente entender que às vezes acontecem retrocessos, tanto para aquela criança que se adaptou muito bem e depois retrocede, as segundas-feiras e depois de feriados é um período às vezes complicado, quando a criança fica doente retorna para a instituição, quando nasce algum irmão, então existem situações que se a gente está preparado que é normal um retrocesso, e esse retrocesso tende a ser mínimo, assim, depois que a criança está adaptada, consegue trabalhar muito rápido isso. E o contato afetivo, né, passar essa segurança, saber conter isso é fundamental. André, essa questão da criança e a adaptação nessa vivência da escola, me parece assim, que sempre está muito ligado com o adulto, né, também. Esse adulto... e o adulto são todos eles, né? Pai, mãe, família, escola. Ele é que também precisa estar atento a isso, né, André? Assim, porque a criança ela está ali, digamos, experimentando e vivenciando. Poderíamos dizer assim que, dependendo como esse adulto vivencia a adaptação, com maior ou menor temor, ela vai passar e vai passar para a criança. E é importante, né, André? A criança percebe tudo, né? Ela tem, assim, uma capacidade de... Porque algumas mães dizem, mas no primeiro filho foi tranquilo, não teve nenhuma dificuldade, eu deixo tranquilo, mas depois que eu me afasto, é como se a criança não percebesse todo um cenário mesmo, que eu entendo que é um cenário de insegurança em algum momento, né? Porque a criança precisa perceber que os adultos se afastam e voltam. E parece às vezes que a mãe tem esse medo, né, de que ao deixar a sua criança, digamos, naquele local, ela pode não receber mais, né, assim, não vê-la mais, né, assim.
Alguns temores são naturais, né, André? Assim, dentro de uma ideia assim de mãe. Sim, infelizmente também a gente tem instituições, profissionais não preparados que realmente, né, algumas coisas podem não ser bem manejadas, né, e não dar a atenção necessária que a família precisa e que a criança precisa. Então, a família tem que também ter um cuidado na escolha da instituição, né, e assim, é importante, uma coisa que funciona muito bem é fazer uma reunião com esses pais. Eu já fiz esse trabalho, né, de poder acolher, de poder explicar como é que é o processo, né, isso é bastante importante. A formação dos profissionais para saber, teoricamente, em relação às reações das crianças, as diferentes etapas do desenvolvimento, as crianças podem ter reações diferentes, né? E também enfatizar que esse aspecto afetivo, né, de gostar de criança, de passar um afeto, passar uma segurança, é muito importante. Muito bem, Andréia, ficamos muito agradecidos pela tua participação aqui no canal MUSP, que o nosso objetivo aqui é sempre compartilhar conhecimento e experiência. E ficamos por aqui hoje e nós voltamos a qualquer momento. Andréia, mais uma vez obrigado pela tua presença. Ficamos por aqui. Prazer.